Graça e paz. Vamos iniciar a nossa reflexão para hoje. O texto que nós vamos utilizar para a reflexão se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 28, os versículos de 18 a 20, cujo texto diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Repetindo o texto. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Oremos. Graças te damos, ó Pai, pela leitura da Tua Palavra. Te pedimos que aplique aos nossos corações, para que ela produza renovo da nossa fé. Dados a Tua graça, a Tua proteção e a Tua paz e o perdão dos nossos pecados. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, nós vamos meditar um pouco sobre a missão da igreja. A igreja vive um tempo de incertezas com a pandemia que está acontecendo atualmente. É o momento de repensar o que temos feito para o reino de Deus e focar na missão da igreja, conforme o Senhor Jesus Cristo nos ordenou. A autoridade de Jesus Cristo foi conferida à igreja. Em primeiro lugar, nós precisamos entender, segundo o texto da Palavra de Deus, que a autoridade de Jesus Cristo foi conferida à igreja. Nós podemos entender exatamente isto quando nós vemos o verso 18 e o verso 19. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele disse que havia recebido toda a autoridade no céu e na terra. Ao mesmo tempo, ele determinou que os seus discípulos fossem, através do imperativo ide. Estava aí o Senhor Jesus conferindo autoridade para que eles fossem, que eles se movimentassem, que eles saíssem. Então Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então Jesus mandou que eles saíssem, que eles fossem a todas as nações. Jesus transmitiu aos seus discípulos parte dessa autoridade que ele possui. E, a partir daquele momento, todos eles, os discípulos do Senhor Jesus, estariam capacitados a fazer discípulos de todas as nações, mediante o batismo em nome do Deus triuno. Vejam que ele diz: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos aí uma referência à Trindade, ao Deus triuno, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse ide, essa comissão, essa grande comissão que o Senhor conferiu à igreja naquela época, vale para a igreja de hoje. Nós somos discípulos do Senhor Jesus. E a igreja tem do Senhor a autoridade para fazer discípulos em todas as nações, em todos os lugares do globo terrestre. Em segundo lugar,
como essa autoridade é exercida na missão da igreja. A igreja tem uma missão. A missão é o ide que Jesus deu à igreja. Como é que essa autoridade é exercida nessa missão que a igreja recebeu? Vejamos o verso 19 e o verso 20. No verso 19, nós já lemos que nós devemos fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o verso 20, o versículo 20 desse texto que nós lemos, nos diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, a autoridade é exercida na obediência ao imperativo do Senhor Jesus para sair do conforto, sair do comodismo, preocupantes com as almas perdidas que carecem de salvação e do amor de Deus. Nós vivemos uma crise na qual a palavra de Deus e os atos de amor cristão farão grande diferença na vida de muitas pessoas. Das pessoas que estão carentes de um apoio, carentes de uma palavra, carentes de um conforto espiritual e também de assistência material. Mas se a igreja ficar sem se movimentar, a igreja não está cumprindo o ide de Jesus, nem está atendendo às necessidades do mundo, às necessidades das pessoas. Por isso que é dessa maneira que Jesus Cristo nos dá hoje a oportunidade da igreja cumprir a sua missão. É um momento de crise no mundo? É, mas é também um momento de oportunidades. As oportunidades que o Senhor está nos dando para que nós sejamos igreja militante, igreja atuante, igreja que faz diferença, é no tempo desse, é no tempo de crise. É o que o Senhor Jesus espera da igreja dele hoje. Em terceiro lugar, nós podemos entender quais as consequências da missão e qual a garantia do pleno êxito dessa missão. Que garantia nós temos de que a nossa missão, ou a missão da igreja, a missão que o Senhor nos conferiu, nos concedeu, vai ter sucesso, vai ser exitosa? Nós vemos essa garantia expressa no versículo 20 do texto, quando Jesus Cristo diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ora, Jesus Cristo disse que nós devíamos ensinar aos homens a guardar todas as coisas que Ele nos ordenou. O resultado da nossa obediência ao ide é que o ensino da palavra será guardado nos corações daqueles que a ouvirem. E vidas serão transformadas. A garantia do sucesso da missão é dada por Jesus, quando ele diz que vai estar conosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor não nos abandona. O Senhor está conosco neste momento de dificuldade, mas está conosco principalmente no momento de anunciar o Evangelho. Este é o momento propício, o momento de a palavra ser pregada, anunciada. É o que nós temos a fazer. Nós estamos num tempo difícil, mas também estamos num tempo propício para evangelizar, para anunciar que só Jesus Cristo é a solução dos problemas do mundo. Nós temos sentido isso na igreja. A igreja tem estado unida em oração. A igreja brasileira, principalmente, tem demonstrado que se uniu, independente de denominações, independentes de posições doutrinárias e teológicas, a igreja está unida. Unida em oração, unida em voluntariado, unida em assistência, unida em distribuição das bênçãos do Senhor através da palavra.
Portanto, meus irmãos, concluindo, se nós cremos no Senhor Jesus Cristo, devemos obedecer ao seu mandado. Pois sabemos que Deus permite as provações como essas que nós estamos enfrentando para despertar em nós, nos crentes, o desejo, a vontade de cumprir a missão que nós recebemos. Esta é a palavra que o Senhor traz para nós. No momento em que nós nos apropriamos do texto para trazer uma exortação, uma instrução ao coração dos irmãos. E a instrução é: devemos ir fazer discípulos de todas as nações, para que eles sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai e do Espírito Santo, em nome do Deus triuno. O Senhor nos faça compreender estas coisas.